Pessoal, depois então de estudarmos sobre o método de Gauss e o método de Gauss-Jordan para encontrar a solução de sistema linear, a gente também tem uma forma, né, de classificar esse sistema linear quanto ao número de soluções que ele recebe, né, que ele vai ter. Né? E essa classificação, né, a gente vai ver que é justamente olhando, analisando, né, a matriz ampliada desse sistema. Antes, porém, né, vamos perceber uma situação. Se eu tenho um sistema, né, com uma equação do tipo x igual a b, né, que tem uma incógnita só, né, que é o x, facilmente eu vejo três possibilidades, né? Olha só, né? Se o x for igual a b sobre a, né, para eu resolver essa equação, e o a é diferente de zero, eu tenho uma única solução. Só que se o a e o b forem zeros, né? Aí vai ficar 0x igual a zero. Eu tenho infinitas soluções, né? Porque qualquer valor de x real que eu colocar ali vai satisfazer a equação. Né? Então, se o x for 1, 0 vezes 1 é igual a zero. Se o x for 10, 0 vezes 10 é igual a zero. E assim sucessivamente. E se o a for igual a zero e o b é diferente de zero, eu vou ter uma equação do tipo 0x igual a b. Só que se o b for diferente de zero, significa, né, que no conjunto dos números reais isso não é definido na matemática. Né? Ou seja, essa equação não admite o quê? Soluções. Se essa equação não admite soluções, né, analisando para esse caso simples aqui de equação do primeiro grau, eu vou conseguir, né, fazer uma análise também para os sistemas de N equações quaisquer. Né? A gente vai ver então que tem três situações possíveis, né? Quando eu analiso para ele de duas variáveis, né? Agora eu já tenho um sistema com as variáveis x e y. Né? Eu posso até colocar ele aqui na forma, tentar escalonar ele aqui, olha. O que acontece? Eu colocando ele na forma da matriz ampliada, né? Se eu substituir a linha 2 por linha 2 menos 3 linha 1, vocês vão observar que vai zerar os dois primeiros elementos aqui, vai ficar igual a segunda linha, né? Vai ter um termo independente menos 42. Só que se eu analiso essa equação, o que vai acontecer? Vai ficar 0x mais 0y igual a menos 42. Né? Ou seja, isso aqui não é possível. Né? Então, esse sistema a gente fala que não admite solução. O conjunto de solução dele é vazio. A gente fala que é um sistema incompatível. Né? Então, se eu tiver uma matriz, depois que eu escalonei, eu consegui zerar todos os elementos de uma linha, menos o termo independente, eu sempre vou ter uma solução de um sistema incompatível. Analisando para esse gráfico, para essa questão de que são duas variáveis, é simples eu ver isso. Olha, eu desenho o gráfico da primeira reta, 2x menos 3y é igual a 8, que é essa reta verde, e a outra reta azul, que é 6x menos 9y igual a menos 18. Elas não se interceptam, né? Elas são paralelas. Se elas são paralelas, não tem ponto em comum. Se não tem ponto em comum, não tem solução, né? Não tem interseção. Nesse outro caso aqui, olha, eu zerei a linha inteira, né? O termo independente também é zero. Nesse caso aqui, então, gente, quando acontece essa situação, isso vale para os outros casos, né, de três equações, de quatro, ou de quatro variáveis, né, quer dizer, de três variáveis, eu vou ter um sistema possível, mas indeterminado. Né? Então, é um sistema compatível e indeterminado, porque ele tem infinitas soluções, na verdade. Né? Então, eu tenho... A única equação válida dele é essa aqui, ó, 2x menos 3y igual a 13. Se eu colocar o x em função de y ou y em função de x, vocês vão ver então que sempre que eu tiver uma variável x, no caso aqui, olha, eu coloquei y em função de x, né? Se o x for 2, eu vou ter um valor de y. Se o x for 10, eu vou ter outro valor de y. Então eu tenho, no caso aqui, pares ordenados, infinitos pares ordenados, que é a solução daquele sistema. Vai depender, então, do valor que eu atribuí para cada x. Beleza? Então, o conjunto de solução são os pares ordenados nos reais, mas que o y aqui, no caso, está em função de x. Né? No caso da letra C, olha só, eu tenho um sistema de quatro equações e duas incógnitas. Né? Eu vou fazendo as operações elementares aqui. Né? Quando eu faço as operações elementares, ele zerou duas linhas. Novamente aqui, o que a gente vai ter? Como eu tenho um número maior de equações do que de variáveis,
né? Ele não continua sendo, ele vai continuar sendo possível e determinado por essa condição aqui, olha. Se eu resolvo esse sistema, vai ficar menos 7y igual a menos 21, né? Ó. E aí, o que vai acontecer? Né? O y vai ser menos 21 sobre menos 7, né? O y vai ser 3, e aí eu consigo achar o valor de x. Né? Então, esse sistema aqui é o sistema que a gente fala que é compatível e determinado. Olha. Eu desenhando o grafo daquelas duas retas, né? Olha, 4x mais y igual a 5 e 2x menos 3y igual a 13, eu vou achar um único ponto de interseção. Tá joia? Apesar dele ter 4 equações, porque ele tem, na verdade, duas incógnitas. Então, quanto à solução do sistema, ele tem essas três situações. Ele pode ser um sistema compatível, que a gente fala que é um sistema possível e determinado, que é uma única solução. Ele pode ser compatível e indeterminado, que ele tem infinitas soluções, que é um sistema possível e indeterminado, né? E ele pode ser um sistema incompatível ou impossível, tá bom? Para eu analisar isso, a gente tem o que a gente chama de posto e nulidade de uma matriz. Né? Eu consigo analisar, olhando para o posto e nulidade, né? Eu consigo fazer essa análise que a gente estava fazendo relativa à questão dos coeficientes. Então, se eu tenho uma matriz A, considere uma matriz B, né, como sendo essa matriz linha reduzida à forma escada da matriz A. O que é o posto de A? Né? A gente denota por P. Né? Ele é o número de linhas não nulas da matriz escalonadas. Né? Então, eu tenho uma matriz, eu escalono ela, o número de linhas não nulas dessa matriz escalonada é o posto da matriz. A nulidade vai ser o número de colunas dessa matriz menos o posto. Tá? Vamos ver como é que funciona, olhando para os exemplos que a gente já fez. Né? E só analisando, aí tem um teorema que vai justamente falar do posto de nulidade, né? Ó, se eu tenho um sistema de m equações e n incógnitas, ele vai admitir solução se e somente se o posto da matriz ampliada, a gente chama de P de A, né? O A minúsculo como sendo o posto da matriz ampliada, escalonada, for igual... Quando fala matriz escalonada, gente, é matriz linha reduzida à forma escada, né? Matriz escalonada. Então, o posto da matriz ampliada escalonada for igual ao posto da matriz dos coeficientes. Né? P de A igual a P de C. Se as matrizes têm o mesmo posto, né? Então, e o número de linhas é igual, o número de colunas é igual ao número desse posto, então a solução será única. Né? Se as matrizes têm o mesmo posto e o número do posto é menor que o número de colunas, né, podemos escolher n menos p incógnitas e as outras p incógnitas serão dadas em função desta. Né? Então, vamos ver como é que a gente faz isso aqui. Olha. Encontre o posto e a nulidade dos sistemas do exemplo 1, que é o exemplo que a gente fez. Quando a gente escalonou ele, chegou nessa situação. Olha. O posto da matriz ampliada, né, olha, quando eu calculo ele aqui, a matriz ampliada tem o quê? Duas linhas não nulas, a primeira e a segunda. Só que a matriz dos coeficientes, que é a matriz dessas duas primeiras colunas, o número de linhas não nulas dela é 1. Então, P de A é diferente de P de C. Né? E como P de A é diferente de P de C, então a gente sabe que esse sistema não admite solução. É um sistema impossível ou incompatível. Tá? Na letra B, né, o número de linhas não nulas da matriz ampliada, né, escalonada, é igual a 1, e o número da matriz dos coeficientes, né, de linhas não nulas é igual a 1. P de A é igual a P de C. Então, eu já sei que ele é um sistema compatível. Como que agora eu tenho que ver se ele é determinado ou indeterminado? Eu tenho que achar a nulidade. Né? Olha. Então, P de A é igual a P de C, que é igual a 1. Né? E o número de colunas, né, da matriz é 2. 2 menos 1, 1. Né? Como a nulidade é diferente, né, desculpa, gente. Como a nulidade é diferente do posto da matriz, então a gente tem que é o sistema compatível indeterminado. No segundo caso, né, o P de A vale 2, que é o posto da matriz ampliada. O P da matriz dos coeficientes também é 2, que é o número de linhas não nulas. Então, é um sistema compatível. Aqui a gente tem que o número de
oposto da matriz ampliada e dos coeficientes são iguais, e o número de colunas da matriz, né, dos coeficientes é 2. Então, a gente tem que ter um sistema compatível determinado, que é o que a gente viu na prática. Tá joia? E a gente vai ter esses exercícios aí para a gente resolver.